Bom dia, meu nome é Alessandro Comandoli, sou empresário numa empresa de software que atua fora do país, tenho 3 sócios e moro em Lages, Santa Catarina. Gostaria de, como cidadão brasileiro, contribuir com 10 sugestões para que possamos iniciar uma mudança em nosso país. A primeira delas que gostaria de externar, que inclusive é divulgado numa pesquisa realizada pela Transparência Brasil, que cada senador nosso custa 33 milhões de reais por ano. Cada deputado, 6,6 milhões de reais por ano. Ou seja, cada parlamentar atual no país custa em torno de 11.545 reais por minuto. E se a gente for comparar o Brasil com países mais ricos que o nosso ou próximos, se a gente comparar o Brasil em média, cada parlamentar custa 10 milhões e 200 mil reais. Se a gente comparar com a Itália, 3,9 milhões, França, 2,9, Espanha, 850 mil, ou seja, o Brasil está 10 vezes mais caro que uma Espanha. E a nossa vizinha Argentina, 1,3 milhões. Logicamente que tem que avaliar a economia de cada país e tal, mas Itália, França e Espanha são países de relevância econômica. Sem contar os deputados distritais em Brasília, que custam 10 milhões também cada um por ano, vereadores de Rio e São Paulo, 5 milhões. Esses dados estão na Transparência Brasil e que chamam bastante atenção de nós, cidadão, quando comparado com outros países. Então, o primeiro ponto da minha sugestão baseado nesses números seria reduzir a quantidade de senadores somente para para cada estado e 50 deputados federais no máximo. Baseado em quê? Porque mais de 70% do trabalho gastos nessa casa é para resolver problemas gerados por eles mesmos. CPI, corrupção, desvios e tudo mais que a mídia vem mostrando com bastante clareza ao longo desse tempo. Então fica uma sugestão de reduzir a quantidade de deputados e senadores do nosso país para uma quantidade muito pequena, comparado aos mais de 570 atualmente, porém focado em eficiência e resultado. A outra questão que muito se fala, que é o segundo item da minha sugestão, é a previdência social. Na minha sugestão como cidadão, todos deveriam ser iguais, até porque somos um povo brasileiro, somos todos brasileiros, então não deveria ter diferença entre deputados, senadores, exército, bombeiros e eu próprio, como cidadão, teríamos que ter o mesmo critério de previdência social. Até porque no Brasil, 2 mandatos de um deputado, por exemplo, já pode se aposentar e entra um segundo, porém aposentado com o valor máximo. Isso significa que em 16 anos o país está pagando 3 profissionais para um trabalhar. Essa é uma conta, como empresário, que não fecha, correto? Imagine cada funcionário que eu mandar embora da empresa, eu tenho que continuar pagando ele como se ele estivesse trabalhando e pagando um próximo que realmente vai ocupar o lugar dele. Me parece um pouco incoerente. Fica aí a sugestão também dessa crítica. Gostaria muito de criar uma comissão de 10 juízes para auditar os juízes no país. Igualmente a Itália fez na época da corrupção, onde esse foi um item bastante significativo na busca da estabilidade do país. Acredito que isso é baratíssimo e vai fazer uma diferença muito grande perante a sociedade. Então, esses 10 juízes teriam poderes para auditar todos os juízes do Brasil em suas decisões. Quarto item, minha sugestão, teríamos que transformar o Brasil no celeiro do mundo. E o primeiro passo para isso, até porque nós temos território, temos clima, temos tudo que favorece a isso. E produzimos menos grão do que muitos países com territórios e com intempéries muito mais agressivos que o nosso país. Para isso, na minha visão, teríamos que tirar a carga tributária de implemento agrícola, semente e insumo. Até porque, acredito que todos vão concordar comigo, ninguém compra um trator para ir passear.
Ninguém compra uma colheitadeira para ir à missa. Ninguém compra uma colheitadeira para ir a um culto, ou seja lá onde for. Então, não precisamos ajudar muito, porém, tirar a carga tributária, que é muito pesada, fará uma grande diferença. Hoje, o pequeno agricultor no nosso país não consegue comprar um implemento pequeno, como uma tobata, por exemplo, para ajudar na sua produção de sustento. Quinto item, na minha visão, e não menos importante, quem gera emprego nesse país é as empresas, é o empresário, é o empreendedor. O governo precisa ser amigo do empreendedor e não inimigo. O governo tem uma sua capacidade de gerar emprego, sim, tem, porém ela é pequena frente à iniciativa privada. Não estou dizendo que precisamos favorecer A, B ou C ou D, mas ter uma política justa. Me preocupa muito e me assusta quando o empresário de um outro país, quando quer se estabelecer no Brasil, uma das perguntas que sempre rondam é as questões trabalhistas, que é muito tendenciosa ao colaborador. Não estou dizendo que temos que tirar os benefícios dele, mas temos que ser algo mais justo, como todos os países de primeiro mundo. Por que não darmos uma copiadinha de como os países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha trabalha nessa questão e que funciona muito bem. Sexto item, e para mim um dos principais, teríamos que reduzir a quantidade de ministérios para 10, ou seja, 39 ministérios para somente 10. E na minha sugestão deveríamos ter o Ministério da Fazenda, por questões óbvias, o Ministério da ANEA, que seria uma NASA nacional para criar tecnologia e criar inteligência para ajudar a desenvolver o país como um todo, o Ministério do Planejamento, de Orçamento e Gestão, que teria que trabalhar essa questão dos impostos, que isso é bastante crítico no nosso país. O Ministério Social, que entraria desde a questão de saúde, igualdade social, distribuição de renda, Bolsa Família, não sou contra, só nós temos que ter prazo de validade para isso. Ou seja, quem é beneficiado a uma Bolsa Família tem que ter um tempo para ele começar a trabalhar e se sustentar e poder sustentar a sua família de forma digna. A Bolsa Família, ela não pode ser eterna, porque isso gera um problema financeiro para o país e uma questão social também que motiva as pessoas a não buscarem crescimento e gerar riqueza para o país, que é o que todos nós precisamos. A melhor distribuição de renda é gerar riqueza. Nós não podemos pensar de forma diferente. O Ministério da Educação, e aí nós temos que investir pesado em educação, buscar recursos que hoje é gasto com corrupção, com coisas de ineficiência do governo, otimizar, administrar o governo como uma empresa e fazer com que as verbas destinadas para a educação realmente cheguem e sejam aplicadas de forma coerente. Ministério das Cidades, na minha sugestão, toda a prefeitura tem que se manter o prefeito com a política dentro da Constituição brasileira existente hoje, mas deveria ser criada uma figura do administrador público, ou seja, quem administra a cidade visando lucro, sim, por que não falar sobre isso? E lucro pode ser uma boa educação, escola, qualidade da própria cidade, estradas e tudo mais. Se essa pessoa não desempenhar bem esse papel, rua. Se ela desempenhar bem, permanece no seu cargo. Ministério de Minas e Energia, o país hoje é carente em geração de energia barata, sustentável, precisamos buscar isso, incentivar isso e fazer com que isso realmente vire uma realidade no país. Ministérios dos Transportes e melhorar a nossa malha rodoviária, ferroviária, duto viário, aquaviário e até aéreo, por que não? E há como melhorar muito sobre essas questões. Ministério da Justiça, e aí recomendo que seja uma pessoa similar ao Moro, o juiz Moro, que admiro muito. Ele não é um super-herói, ele está fazendo o papel dele, e isso é algo fantástico, e por fazer o papel dele, todos já estão o admirando, e isso é muito importante.
ter uma pessoa como essa à frente do ministério tão importante como este. E o Ministério da Defesa, que não podemos deixar de falar. Todos os demais ministérios deveriam se enquadrar dentro destes, até porque não podemos ter ministérios tão específicos, como o Ministério, por exemplo, da Pesca. Então, por que não temos o Ministério da Indústria, do Comércio, de A, B, C, D, o E, o F, né? Sétimo item, que aí eu acredito que causaria um efeito psicológico e muito produtivo, seria todos os filhos de deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, vereadores, somente podem estudar em colégio público. Fica vedado a opção de colégio particular. Ou seja, se a pessoa quer entrar para a política, obrigatoriamente vai ter que estudar em colégio público. Isso vai gerar um efeito cascata positivo de começar a melhorar a nossa educação no país. Oitavo item, também dentro dessa mesma esfera, todos os familiares, o próprio político, filhos, enteados, todos que envolvem até o segundo grau da família, somente podem utilizar a saúde pública. Fica vedado e proibido utilizar de forma particular ou ter planos de saúde. Também com o mesmo propósito, fazer com que a saúde melhore nesse país de forma substancial. Vimos casos como o garotinho no Rio de Janeiro que passou mal, foi levado para um hospital público e pediu para que fosse transferido para um hospital particular. Mas ele era o governador, né? Por que não estava adequado os hospitais públicos? Acredito que isso geraria um efeito muito positivo. O nono item, teremos que revisar toda a nossa cadeia tributária, que tanto se fala e que, na minha percepção, estamos chegando a um índice tão alto que temos um certo risco de entrar em colapso. Um país que se cobra muito pouco imposto ou muito imposto, sabemos que tem um risco de termos um problema muito grave. Então, teremos que rever isso aí de forma emergencial, com a mesma prioridade da previdência social. Temos que encarar todos os problemas que o Brasil enfrenta, não somente aqueles que estão mais emergentes agora, porque senão daqui a 10 anos vamos estar no mesmo patamar, daqui a 20 anos da mesma forma, e daqui a 30 e assim sucessivamente. E o décimo item, e não menos importante, é a questão da corrupção que tanto se fala. Corrupção, temos dois formatos para finalizar e reduzir a zero. Primeiro, a pessoa que for comprovada que foi corrupta perde todos os bens que conseguiu com a corrupção e também os bens legais, que também conseguiu de forma com o capital próprio. Segundo, cadeia de pelo menos 6 meses. Se ele perder tudo que tem e ainda ficar na cadeia durante 6 meses e sair da cadeia de forma pobre, tenho certeza que vai desmotivar as pessoas a serem corruptas. Bom, como cidadão brasileiro, deixo aqui a minha contribuição e algumas sugestões para que todos reflitam e, se concordarem, divulguem para que todos comecem a pensar dessa forma e buscamos isso de forma incondicional. Tenham todos um bom dia e agradeço a atenção.